Olá, bem-vindos aqui ao canal Filosofia Sem Hipocrisia, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o racismo, né, que a gente está vendo aí, tantas manifestações, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, em outros países, né, e muitas vezes a gente acha que o racismo não é uma coisa tão próxima da gente, e então eu vou contar um pouco da minha história, né, para vocês entenderem, e aí vocês também podem fazer as suas análises mediante, eu vou falar da minha experiência, né, como uma pessoa, né, um preto, né, como sou. Eu fui adotado com meses ainda de vida, tive vários apelidos na infância, apelidos como fornalha, né, devido ao nariz mais largo, boca de caçapa também já tive esse apelido, cabelo de penteiros, né, que a gente chama cabelo de saco, cabelo de couve-flor, tantas outras formas de falar, né, da pessoa, né, que é preta, como no meu caso. E até as pessoas que às vezes falavam, né, as pessoas que me achavam bonitas ou me acham bonitas, é muito comum às vezes a gente ouvir assim, mas é que você não é preto, né? Você é moreno escuro, você é marrom bombom, né? Então, até mesmo quando alguém acha um preto bonito, esse preto parece que não pode ser preto, né? Ele é um mulato, né? Mas nunca é um preto, né? Parece que preto não pode ser bonito. Ou então, isso não de mim, mas eu já ouvi de outras pessoas, olha aquela negra, olha como ela é linda, ela tem traços finos, né? O que são traços finos, né? Então, um negro tem que ter sempre um nariz de uma forma, né? A boca da mesma forma. Então, são coisas que a gente costuma ouvir muito, né? E o que eu percebi, né, quando ainda adolescente, em escola, que é onde os apelidos, a gente tem mais apelidos, vamos dizer assim. E aí o que acontecia muito era de, às vezes, uma pessoa com traços mais fortes, né, de preto, ou seja, uma pessoa com cabelo mais enrolado que eu, ou uma pessoa mais escura que eu, né, que tem mais melanina que eu, os brancos colocavam apelido e eu também às vezes colocava, eu também ajudava, né? Talvez, agora analisando, para às vezes me sentir branco, né? Então, quando tinha alguém com o cabelo mais enrolado que o meu, cabelo de microfone, eu também falava isso para a pessoa, né? Talvez aí na ingenuidade de achar que com isso eu seria branco, eu seria aceito pelos brancos. Então, são coisas que agora, né, hoje eu tenho 40 anos, mas quando adolescente, a gente ainda fica muito preocupado com questão de apelido, né, questão da forma como você é, e de que o fato de você ser preto, né, como as pessoas muitas vezes te menosprezam por isso. Com 16 anos eu li um livro que me ajudou muito nesse sentido, que é o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Eu estava num curso de microinformática e a professora de português, percebendo que eu gostava muito de escrever, né, que eu sempre gostei de escrever poemas, contos, né, contar histórias ali no papel, ela falou para eu ler Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, né, que ele escrevia em folha de papel de pão, né? A folha dela era o papel de pão onde ele escrevia o seu diário, né? E toda a situação de rua que ela enfrentava e toda a situação de rua que se enfrenta, né, por ser uma mulher negra, né, também. Então, ajudou muito a entender, né, todo esse problema que a gente tem, que é um problema muito grave, assim, com relação ao racismo, que só quem é preto mesmo, que às vezes vai entender isso mais facilmente, porque vive isso na pele. Depois eu fui fazer faculdade, uma universidade particular em São Paulo, do grupo da FMU, né? Faculdades Metropolitanas Unidas, e era uma unidade do Morumbi, né? Um bairro
nobre lá da cidade de São Paulo. Eis que, né, de todo o período da manhã, nós tínhamos no período da manhã cerca de 800 alunos, né, numa escola particular, universidade particular. Quando eu entrei só havia, e aquela unidade era nova, né, então nós que inauguramos aquela unidade. Então começou com 400 alunos, depois vai aumentando e chegou no último ano, né, depois de 4 anos, tinha 800 alunos no período da manhã. Mas durante todo esse período, durante todos esses 4 anos, quando eu entrei, tinham 3 pretos, né? Eu, mais uma moça, que continuou minha amiga inclusive, que era do curso de comunicação social, né? Que lá comunicação social você fazia o primeiro ano junto, o pessoal de relações públicas, publicidade e propaganda, rádio e TV e jornalismo. Então o primeiro ano era todo mundo junto, depois no segundo e terceiro ano que você dividia, né, que cada um seguia a sua área. Então nós tínhamos ali eu, né, mais uma menina da minha sala, a Cris, preta, e mais um menino que fazia administração. Ao final do curso, a gente pensa assim, nossa, então, será que aumentou? Começou com 3, na verdade diminuiu, né? No final do curso havia só eu e a Cris, porque o rapaz que fazia administração, ele mudou para a noite, ou foi transferido para outra, que pediu transferência para outra unidade. Eu sei que ao final, no último ano, ficamos eu e a Cris, né, os dois pretos, né, representando ali a nossa etnia. Pode parecer uma coisa, né, tranquila, mas mostra que realmente a questão, né, da raça, a questão da etnia, também tem muito a ver com a questão social, né? São poucos, na época que eu fiz a primeira universidade, eu não tinha essa questão de FIES, né, de ProUni, né? Então as pessoas tinham que realmente pagar os seus cursos. E aí a gente percebe quantas vezes, né, no caso era o meu pai quem pagava, no caso da Cris também, mas a gente percebe que o preto, né, sempre teve muito menos condição. Hoje talvez seja um pouco mais fácil devido aos financiamentos e os programas estudantis que nós temos, mas de qualquer forma ainda é muito visível. Se você for numa universidade como a USP, né, que é pública, você vai ver lá que, né, embora hoje nós tenhamos aí esses planos que eu disse, né, a gente ainda vê muitas pessoas que conseguiram entrar num curso de medicina, por exemplo, na USP, né, você vai ver que são pessoas que já tiveram, né, já têm um maior poder aquisitivo. E aí, é lógico, o acesso é muito mais fácil. Não estou dizendo que seja mais fácil porque não teve que estudar, não, porque teve realmente condição de estudar, né? Porque o preto da periferia, né, ele tem que ajudar em casa, né, ele tem que ajudar a família, né? A renda dele é somada na renda da família, né, para poder aí ter coisas em casa, né? Então, assim, são poucos que podem, né, ter a oportunidade como eu tive, como a Cris teve, né, ainda mais naquela época, isso é 1999, de você realmente só estudar, né? Porque meu pai tinha condição e falou assim, ó, você pode só estudar. E foi o que eu fiz, né? Ou você trabalha ou você estuda. Mas nem sempre é assim, né? E para o preto é muito mais difícil essa situação. E cidade maior, cidade como São Paulo, o racismo é menor? Não, não é menor, né? O racismo é como é em todas as cidades, né? Há esse racismo já embutido. Um exemplo, eu sofri várias vezes de racismo lá, né? Eu morava num prédio no Jardim Paulista, né? Um bairro nobre lá em São Paulo. Para quem conhece São Paulo, é um bairro que fica próximo, né, à Avenida Paulista. A minha rua, o meu prédio ficava 2 quadras abaixo do Conjunto Nacional, do lado da Paulista, né? Não do lado do centro. Então era realmente um bairro nobre. Tinha elevador social, elevador de serviço, né? No prédio onde eu morava. Eu era morador, eu entrava no elevador social. E aí eu, né, bicho grilo, de boina, camiseta rasgada, bolsa de lona de lado. Já aconteceu de eu entrar no elevador social e ter uma mulher entrando junto comigo e ela falar assim para mim, não, o seu elevador,
porque estava tendo obra, né? Tava tendo uma obra no prédio. Aí ele falou assim, não, o elevador da obra é o de serviço. Aí eu falei, não, moço, mas eu sou morador aqui, né? Eu não sou trabalhador de construção aqui, né? Eu não sou pedreiro. Eu estou aqui porque eu sou um morador. Aí ela ficou sem graça e eu entrei, né? Uma outra ocasião, a minha namorada na época estava pedindo informação, porque a gente estava indo para uma FEBEM, né? Que ela tinha que fazer Ela trabalhava numa empresa que servia refeição, né, dentro do poder público, isso no estado, né? Então, às vezes era de presídio, às vezes era em FEBEM, unidade da FEBEM, né, que ainda, se não me engano, ainda chamava FEBEM, e outras unidades do estado, né? Então, ela tinha que ir para participar da licitação, vamos dizer assim. E aí eu fui junto com ela, porque ela não sabia onde ficava aquela unidade da FEBEM, se eu não me engano, no Belenzinho. Eu fui junto com ela, a gente se perdeu lá, né? Pedimos informação para o policial, ela pediu informação para o policial, ela branca, e eu junto com ela, e na época eu tinha um cabelo grande ainda, usava touca de lã. Daí ela perguntou, queria saber a informação onde ficava a FEBEM da unidade lá de Belém. Ele passou a informação, né? Ficava a 2 quadras dali, e perguntou logo para ela se eu era interno da FEBEM, se eu tinha fugido, se ela estava me levando porque eu tinha fugido de lá, né? Então, será que ela perguntaria isso para ela? Será que ele perguntaria isso para ela se eu não fosse preto, né? Então, assim, são coisas corriqueiras, infelizmente são coisas corriqueiras, né? Na época eu não ligava muito para isso, mas, né, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, expressar que isso não pode ser uma coisa normal, né? Esse ano, coisa recente, né, antes da pandemia, eu fui num bar aqui, num pub daqui, comprei a minha cerveja aí para minha namorada e estava voltando, né, lá para fora, na área, né, que a galera fica lá, né, fumando. Aí eu estava levando e aí um rapaz me abordou, falou assim, obrigado pelo chopp. Aí eu falei, não, meu amigo, esse chopp eu comprei, não é seu, não estou servindo aqui, esse chopp é meu, né? Será que ele falaria, ele me abordaria dessa forma se eu fosse branco, né? Então são coisas que... por que eu estou falando isso? Porque quando o negro, né, quando o preto, ele se pergunta se aconteceria aquilo com um branco, pode ter certeza que se o preto se questionar sobre isso, é porque ele realmente sofreu racismo, né? Aqui em Poços, né, outro exemplo aqui de Poços, né, eu era criança, meu pai me dava dinheirinho, eu juntava dinheirinho para comprar besteira em supermercado, né, chocolate, bala, essas coisas. E teve um lançamento na época, nossa, eu sou velho, estou denunciando aqui, né? É o lançamento de uma fita cassete, na época que a gente comprava mais fita cassete, do New Kids on the Block ou do Michael Jackson, Black or White, não lembro qual, um desses dois. E aí eu falei, não vou comprar guloseimas não. Aí eu devolvi tudo na prateleira do supermercado. Falei, vou comprar fita, que era mais ou menos o mesmo valor. E aí eu saí. E quando eu saí, o rapaz me abordou, me revistou lá, porque ele viu que eu estava com um tanto de coisa na mão. Depois ele me viu devolvendo, mas ele achou que eu tinha ficado com alguma coisa. Aí ele me revistou, tive que falar com o gerente, papapá, né? Porque para ele eu tinha pegado alguma coisa, enfim, não peguei nada e fui embora. Comprei a fita cassete, cheguei em casa e falei pro meu pai, né, o que tinha acontecido, né? Porque para mim, talvez, né, eu tinha uns 12, 14 anos, né, talvez fosse uma coisa normal. Meu pai ficou indignado com aquilo, foi até o supermercado, ameaçou processar, né, o supermercado por essa abordagem, papapá, mas, né, acabou também ele não fazendo isso. Mas assim, será que se fosse um branco, ele seria abordado, ele seria revistado como eu fui, né? Então, são coisas que hoje a gente vê e hoje eu vejo que se acontecer, né, eu não vou
deixar passar batido, não de brigar, de nada disso, mas pelo menos ter um local para falar, né, sobre essas coisas, que a gente não pode achar isso normal. A gente não pode achar que pessoas têm que ser tratadas diferentes pela cor da pele, que pessoas têm que ser tratadas diferentes porque tem um nariz mais largo que o outro, né, porque tem a boca maior que o outro. Né? E o racismo ou esse preconceito não é só com relação à cor, né? Nós temos hoje um preconceito com relação à forma física em geral. Nós temos um padrão, né? Um padrão estipulado e um padrão a seguir, e que cada vez mais a pessoa que sai daquele padrão, ela é pré-julgada de alguma forma, né? Há um preconceito de alguma forma. E por outro lado, eu vejo assim um movimento do preto se sentindo preto e tendo orgulho de ser preto, né, crescendo no país, né? Isso também é muito bom. Para finalizar, eu acho que o que me fez mudar um pouco, né, é entender o seguinte: de que forma eu quero ser visto, né? Eu não quero ser visto como um coitado, né? Eu não quero ser visto como uma pessoa que é julgada às vezes pelo tom da pele ser mais claro ou mais escuro, né? No caso nosso ser mais escuro. E aí o que eu comecei a fazer é me destacar, né? Nos estudos, me destacar na profissão que eu atuava, ou que eu sempre atuei, né? E com isso a cor da pele se tornou algo insignificante nesse sentido. Mas o tanto que a gente sofre para a gente chegar nessas condições, né, de não se preocupar com isso, né, de eu disputar uma vaga com uma pessoa, com um branco, e saber que eu tenho mesmas condições que ela, ou até mais condições que ela, e que eu sei que se eu mostrar as minhas condições, eu posso muito bem assumir determinada vaga de trabalho, né? Esse caminho é um caminho muito difícil e muitas pessoas param no meio do caminho, né, devido às dificuldades que enfrentam. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais discutir, e por isso que eu resolvi trazer o que aconteceu comigo, né, um pouco do que aconteceu comigo. Eu tive já várias outras, eu tenho vários outros relatos aqui para contar, né, às vezes de brigas, de trânsito, meu pai discutia com alguém no trânsito, e aí a gente junto, os filhos, né, porque eu sou o único preto, né? Meu irmão não é, lembrando que eu sou adotado, né? E aí a pessoa no trânsito falou assim: fica quieto você, que você é preto, que você é neguinho. E são coisas que a gente às vezes não esquece, mas que a gente tem que superar. E para muita gente é muito difícil superar, né? Não é uma coisa tão fácil, né, da gente conseguir passar por cima, né? Então acho que esses relatos são importantes para a gente entender, né, que fulano tá assim hoje, será que fulano nunca sofreu? Não, acho que todo preto já sentiu algo na pele, e a gente tem que contar essas nossas experiências para que mais pessoas fiquem abismadas, né? Mais pessoas arregalem os olhos, né, porque isso realmente não pode acontecer. Beleza? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, e o próximo... eu quero falar no próximo vídeo sobre a matemática do amanhã. Super proustiano. Vou falar sobre isso e vou trazer filosofia dentro dessa matemática do amanhã de Proust. Beleza? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, e até mais.